Legal. E para a gente ter assim, um bom rendimento, né, assim, da nossa memória, quais são assim, os pilares do bom rendimento na memória para os estudos, precisamente? Olha, eu diria até que são algumas dicas, tá? A primeira dica é você entender, então, existe uma boa memória, ponto final. Qual é o problema, o maior problema de memória que existe? Mal de Alzheimer. Isso é um problemaço porque não tem cura ainda. Tá? Existe um avanço, a ciência está buscando tentar entender o Alzheimer, tentar buscar soluções para o Alzheimer, mas por enquanto não tem. Então, esse é um grande problema de memória. O restante é falta de conhecimento. Então, o primeiro pilar, entender que a memória funciona e funciona muito bem. Nós temos que deixar a memória trabalhar. Segundo, o estudante em sala de aula ele tem que estar vivo em sala de aula. Ele não tem que estar morto em sala de aula. O aprendizado ele é um processo ativo e não passivo. Então, aquele estudante que chega numa sala de aula, senta, esperando que um professor iluminado, um professor divertido, um professor desperte o interesse dele, esse estudante está cometendo um grande equívoco, está perdendo muito tempo, porque o aprendizado é um processo ativo. Você é responsável pela sua concentração, você é responsável pelo seu estado de atenção, você é responsável pela memorização. O professor ele é um facilitador que está ali transmitindo o conhecimento. Agora eu, estudante, tenho que estar vivo em sala de aula. Como? Participando da aula, fazendo perguntas, se o professor permitir perguntas. Eu tenho que se o professor não permitir perguntas, ativamente, mentalmente eu estou participando, estou concordando, estou discordando, estou conversando. No que a técnica de memorização ajuda? Por exemplo, no meu curso, eu ensino como assistir aula sem fazer anotação. Porque o aluno desesperado, ele pega ali, anota tudo que o professor fala, escreve tudo, o professor espirrou, ele escreve a tichinha e continua anotando. Porque ele não confia na memória. Então ensina, olha, não, existe uma forma de você sentar, cruzar os braços, prestar atenção e tirar 10 da prova. Então são técnicas que eu faço, esse preparo que eu faço com o aluno, passo um método, ele vai fazer um treinamento, ele vai preparar e fortalecer a memória até que ele chega a um ponto que ele simplesmente cruza os braços e consegue assistir a aula sem precisar anotar. E é possível fazer isso, tem métodos para isso. Só que para isso também, essa primeira dica é estar vivo em sala de aula. Tá? Fazer perguntas para o professor. Outra coisa, é importante fazer revisão. Tá? Revisar não é decorar. Revisar é você pegar e transferir conteúdo de memória operacional, que é memória de médio prazo, para memória de longo prazo. Então o que acontece? Um estudante de direito, por exemplo, primeiro ano de direito, maravilha, está ali aprendendo as matérias, está estudando, está fazendo as provas. Só que ele não tem um processo de transferência para a memória de longo prazo do conteúdo. Então legal, ele fez a prova do primeiro semestre, fez a prova do segundo semestre, terceiro, quarto, quinto. Quando ele está ali no seu 8º semestre, ele começa a pensar o que ele vai fazer da vida. Vou fazer concurso, fazer o exame da ordem, o que eu faço? Aí ele espera terminar e se formar para tomar alguma providência. Então ele vou fazer agora o exame da ordem, vou advogar. Só que ele olha para a memória e não lembra de nada. Então o que ele poderia resolver em 5 anos, que é um curso de direito, às vezes isso se arrasta por 7, por 8, por 9, por 10, por 12 anos para a pessoa tirar um exame da OAB. Porque não consegue, porque já começa a vir outras responsabilidades, além da formatura, vem uma pressão muito grande para começar a trabalhar com o que ele se formou, e eu já vi casos de se arrastar por mais de 12 anos. Se ele tivesse começado lá no início... Se ele tivesse sido preparado desde o início, e viesse se preparando e criando memórias de longo prazo, ele provavelmente terminaria a faculdade, já estaria quase pronto para fazer o exame da ordem, ou para fazer um concurso. Então, às vezes, o estudante de direito, em especial, ele é penalizado por conta disso. Ele se forma, mas às vezes ele não consegue ganhar dinheiro com o que ele se formou. Porque existe uma necessidade de estar presente, vivo e fazer a coisa certa desde o primeiro dia de aula. E não esperar tudo. Isso aí, aliás, não é só o estudante de direito. A maioria dos estudantes fazem isso.
Eles não têm um plano já, um plano de ação, um projeto de aplicação do que ele está aprendendo, que deveria correr em paralelo com a faculdade. Estou fazendo a faculdade, mas já estou me preparando porque eu quero fazer isso. A mesma coisa acontece com o cara que vai fazer um TCC. Ele sabe que tem um TCC, né? Ele sabe que lá no final vai ter um TCC, ele não é bobo, mas ele vai deixar para fazer o TCC quando termina, né? Então ele já poderia estar pesquisando, e se ele escrevesse uma página por semestre, então, quando ele terminasse a faculdade, o TCC já estaria pronto, né? E quando na pós-graduação acontece isso, então são vários erros, né? Interessante. Renato, você citou, né, quando o aluno está na sala de aula, ele ser bem ativo, ele brincar com a própria memória até, né, questionar o professor. Só que aí no caso, nós temos bastante pessoas que estão nos assistindo que eles estudam em casa, eles não estão, por exemplo, numa sala de aula. Então assim, o que eles devem fazer, por exemplo, algumas dicas para quem estuda em casa, que não está já mais, por exemplo, na faculdade, o que ele deve fazer, Renato? Essa pessoa que estuda em casa, ela tem que ter uma disciplina absurda acima da média. Por quê? Porque ele não tem um tutor. O professor, quer queira, quer não, ele é uma espécie de tutor, ele vai direcionar. Olha, estude isso, estude aquilo, faça isso, faça aquilo. E a pessoa que estuda em casa, ela não tem esse direcionamento. Muitas vezes ele estuda aquele negócio, ele pega uma pilha de livros e ele clama: Cristo, por onde eu começo? Aí ele puxa um livro e começa a estudar. Aí ele não sabe estudar, né? Então, para quem estuda em casa, você tem que saber fazer um plano de estudos para esse estudo extra-aula. Até porque o mesmo aluno que assiste uma aula, um cursinho preparatório, uma faculdade ou um colégio, ele tem que ter um estudo adicional em casa. Não tem como fugir disso. O professor em sala de aula, ele consegue desenvolver no máximo 10% do que você precisa saber para ser um grande profissional. Por quê? Por uma questão de tempo, só para você ter uma ideia, começa uma aula de 40 minutos. Até começar a aula, o professor chegar, acalmar a sala, começar a introduzir o assunto, né? Às vezes tem que fazer uma chamada, às vezes tem que responder uma pergunta de um aluno. Então, estima-se que 20% da aula você já perca. Uma aula de 40 minutos, quase 10 minutos ali você já perdeu. Então, não sobra nada. Então, o professor, ele é um facilitador, ele no máximo direciona. Agora, a pessoa que estuda em casa, se souber tirar proveito do tempo que ela tem, ela consegue fazer um estudo. E tiver um bom plano de estudos, ela consegue fazer um estudo com muito mais qualidade, muito mais eficácia.